escurecendo devagar e cada estrela acende seu pequeno farol no silêncio do firmamento, a nossa alma também começa a silenciar. O corpo pede descanso, mas é o espírito que clama por abrigo. Quando o mundo desacelera e os ruídos do dia se afastam como ondas que voltam ao mar, o coração ganha espaço para respirar fundo e lembrar: não estamos sozinhos. Existe um refúgio seguro acima de todas as incertezas: o esconderijo do Altíssimo. Nesta noite, não buscamos apenas dormir. Queremos descansar com propósito, entregar com consciência, confiar com inteireza. Toda a bagagem emocional do dia, preocupações, angústias, decisões difíceis e sentimentos não resolvidos, pode ser colocada diante de Deus agora. Ao nos recolhermos, pedimos que Ele nos envolva com sua presença, como um cobertor invisível de paz, proteção e cura. Salmo, capítulo 91, nos lembra que, se habitamos no esconderijo do Altíssimo, descansaremos à sombra do Onipotente. E não há sombra mais segura do que a dele. Não viemos apenas repetir palavras, viemos liberar o que pesa, acolher o que precisa de cura e deixar que a luz divina visite os cantos mais profundos da nossa alma. Esta oração é um convite para que o Espírito Santo caminhe conosco pelos corredores da mente, acalmando tempestades e fechando portas que não nos pertencem mais. Viemos pedir paz interior, cura emocional, proteção espiritual e renovação completa, pois sabemos que o nosso Deus não se ausenta na escuridão. Ele vela por nós. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo, capítulo 4, versículo 8. Esta não é apenas uma promessa antiga, é uma realidade disponível agora. Existe descanso verdadeiro para quem confia. Existe cura silenciosa acontecendo enquanto os olhos se fecham e o coração se aquieta. Existe renovo sendo liberado mesmo durante o sono. Ao longo desta oração, vamos declarar fé, entregar nossas lutas e permitir que o céu toque nossas necessidades mais íntimas. Cada palavra será como um passo em direção ao descanso completo, corpo, alma e espírito alinhados com a vontade de Deus. Há libertações que acontecem no silêncio, há curas que nascem nas entrelinhas, há milagres que são gerados quando o coração decide confiar. Deus Santo, ao nos recolhermos nesta noite, pedimos por paz interior. Silencia os pensamentos que ainda tentam nos confundir. Aquieta as vozes internas que insistem em trazer medo e derrama sobre nós a Tua doce presença como um óleo que cura e sela. Nós não queremos apenas dormir, queremos repousar no Teu Espírito, com a certeza de que mesmo quando não vemos, o Senhor está agindo. Dissipa a inquietação, remove a insônia, afasta tudo o que tenta roubar o descanso que nos foi prometido. Salmo capítulo 91 nos assegura que 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Nos escondemos em Ti agora. Que nossa mente se desligue das urgências e se conecte ao eterno. Que o coração se lembre que estamos protegidos por asas que não falham. Que o sono chegue com leveza, porque nossa confiança está no Senhor. Libera, Senhor, o perdão que não conseguimos conceder durante o dia. Ajuda-nos a soltar as mágoas que ainda seguramos, mesmo em silêncio. Tira o peso de palavras que ficaram guardadas, de olhares que feriram, de atitudes que machucaram mais do que gostaríamos de admitir. Não queremos levar ressentimentos para o travesseiro, nem raiva adormecida no coração. Ensina-nos a perdoar de verdade, a liberar quem nos feriu e a abrir espaço para que o amor volte a circular com liberdade dentro de nós. Que o perdão seja a ponte entre o nosso presente e a paz que desejamos alcançar. Salmo capítulo 103, versículo 12, diz que
Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Que assim também possamos perdoar, profundamente e com leveza. Diante da Tua presença, entregamos as dores que não tivemos tempo de nomear hoje. Tantas emoções foram empurradas para depois. Tantos sentimentos foram engolidos com pressa. Mas agora, no silêncio da noite, eles sobem à tona e pedem acolhimento. Cura as feridas que carregamos sem perceber. Trata os traumas antigos que ainda doem, mesmo quando parecem adormecidos. Derrama bálsamo sobre nossa história, sobre as lembranças que ainda causam desconforto, sobre os momentos que ainda não conseguimos entender. Dá sentido ao que parecia confusão e fecha com Tua mão as cicatrizes que insistem em sangrar. Queremos descansar com a alma restaurada, como um campo que recebeu a chuva depois de dias secos. Recebe, Senhor, todos os nossos medos, os visíveis e os que se escondem nos cantos da mente, os medos do que virá, do que ainda pode acontecer, do que talvez nunca se resolva. Tantas vezes o pavor tenta nos dominar antes mesmo de algo acontecer. Mas nesta noite escolhemos confiar. O Salmo capítulo 121, versículo 4, nos lembra que o guarda de Israel não dorme nem cochila. Se o Senhor não dorme, por que insistir em perder o sono? Que cada medo se curve diante da Tua soberania. Que as sombras do futuro se iluminem com Tua promessa. Que o frio na alma seja substituído pelo fogo da fé. Somos Teus, mesmo quando trememos. Somos protegidos, mesmo quando nos sentimos frágeis. Leva também, Senhor, todas as nossas ansiedades, as que se acumularam durante o dia e as que se arrastam há semanas. Os pensamentos que aceleram e não param, as preocupações com o amanhã, com as contas, com as decisões, com os nossos. Salmo capítulo 55, versículo 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Então lançamos agora em oração cada preocupação, cada ponto de tensão, cada nó na garganta e cada angústia no peito. Respiramos fundo e entregamos. Não somos obrigados a carregar tudo sozinhos. O teu jugo é suave. A Tua presença é o descanso que precisamos. Sela nosso lar com Tua proteção, Pai. Que toda influência espiritual negativa seja repreendida agora, pelo poder do Teu nome. Que nenhuma seta, nenhum espírito perturbador, nenhuma energia estranha se aproxime. Declaramos que o nosso ambiente é consagrado ao Senhor. Que os cômodos da nossa casa sejam cheios de paz e que cada pessoa debaixo deste teto durma envolvida por Tua presença. Salmo, capítulo 91, versículo 10 declara: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Cremos nessa palavra. Não abrimos mão da Tua proteção. Guardamos nosso sono no Teu colo seguro. Purifica agora os nossos pensamentos. Leva embora tudo o que polui a mente, imagens, palavras, lembranças, distrações e influências que abriram brechas ao longo do dia. Que os nossos pensamentos sejam limpos, organizados, realinhados com Tua verdade. Salmo capítulo 19, versículo 14 diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante Ti. Então, que a última meditação desta noite seja a Tua palavra. Que os nossos pensamentos encontrem repouso naquilo que é puro, eterno e verdadeiro. Que o sono venha como consequência de uma mente em paz. Agradecemos pelas bênçãos deste dia. Mesmo com dificuldades, houve provisão. Mesmo com pressões, houve sustento. Mesmo com lágrimas, houve esperança. Nem tudo saiu como esperávamos, mas tudo serviu para nos ensinar algo. Vimos a Tua mão em detalhes que ninguém percebeu. Escapamos de perigos que nem notamos. Fomos preservados mais uma vez. Gratidão pelo alimento, pelas pequenas alegrias,
pelos abraços recebidos, pelas mensagens de fé, pelas forças que se renovaram. Fortalece, Senhor, a nossa alma cansada. Muitos de nós seguimos firmes durante o dia, mesmo quando por dentro já estávamos esgotados. O sorriso sustentou o que o coração quase não conseguiu carregar. Nesta noite, permitimos que a Tua presença nos alcance onde as forças humanas não chegam mais. Renova o ânimo, recompõe o interior, restaura a esperança que se desgastou com o tempo. Salmo capítulo 23, versículo 3, declara que o Senhor refrigera a nossa alma. Recebemos esse refrigério agora, como quem se deita em pastos verdejantes depois de uma longa caminhada. Que o descanso seja profundo e verdadeiro. Cobrimos nosso sono com a Tua luz, mesmo em meio à escuridão da noite. Assim como a lua governa o tempo do descanso, deixa que a Tua presença governe cada respiração nossa. Não tememos a noite, pois sabemos quem vela por nós. Salmo capítulo 121, versículo 6, afirma que o sol não nos ferirá de dia, nem a lua de noite. Confiamos nessa guarda constante, que nenhum sobressalto nos desperte, que nenhum ruído roube nossa paz, que o sono seja contínuo, restaurador e protegido pelo Senhor. Apresentamos diante de Ti os nossos filhos. Cada um deles, independente da idade, pertence primeiro a Ti. Guarda-os enquanto dormem, onde quer que estejam. Protege suas mentes, seus corações, seus caminhos e seus sonhos. Afasta todo o perigo visível e invisível. Que anjos do Senhor acampem ao redor deles, conforme está escrito no Salmo capítulo 34, versículo 7. Declaramos que nossos filhos dormem em paz, crescem em sabedoria e caminham debaixo da Tua mão. Nenhuma ameaça prospera contra aquilo que o Senhor guarda. Colocamos também diante de Ti o nosso trabalho e nossa provisão. Abençoa o emprego daqueles que hoje sustentam seus lares com esforço e dedicação. Traz estabilidade, favor e crescimento. Para aqueles que estão desempregados, abre portas que ninguém pode fechar. Cria oportunidades inesperadas. Alinha encontros, libera entrevistas, destrava processos. Salmo capítulo 37, versículo 5, nos orienta a entregar o caminho ao Senhor e confiar. Fazemos isso agora. Que o descanso desta noite seja acompanhado da esperança de novos começos. Visitamos, Senhor, em oração, a nossa saúde. Toca cada parte do nosso corpo que precisa de restauração. Onde há dor, libera alívio. Onde há enfermidade, libera cura. Onde há exaustão mental, derrama equilíbrio. Salmo capítulo 103, versículo 3, declara que o Senhor sara todas as nossas enfermidades. Recebemos essa promessa com fé, que o sono funcione como remédio, que o corpo se reorganize, que a mente desacelere, que o coração bata em ritmo de paz. Derrama também Tua provisão sobre nossas necessidades financeiras. Alivia preocupações relacionadas a contas, dívidas e compromissos. Ensina-nos a administrar com sabedoria e a confiar com maturidade. Salmo, capítulo 23, versículo 1, afirma que nada nos faltará quando o Senhor é o nosso pastor. Cremos nessa verdade, que a escassez não governe nossos pensamentos, que a confiança substitua o medo. Dormimos certos de que o Senhor cuida de cada detalhe. Fecha, Pai, toda porta espiritual que não foi aberta por Ti. Cancela influências negativas, ciclos de opressão, ataques sutis que tentam agir enquanto dormimos. Selamos nossa mente e nosso espírito com o Teu Espírito Santo. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso, nos revestimos da Tua proteção. Declaramos que nossa noite é santa, guardada e consagrada ao Senhor. Caminha conosco neste ambiente de descanso. Assim como uma luz suave permanece acesa no escuro, deixa que a Tua presença permaneça constante. Não buscamos sinais externos,
mas a certeza interior de que estamos seguros. Salmo capítulo 4, versículo 8, reforça que em paz nos deitamos e logo pegamos no sono. Recebemos essa paz agora, envolvendo nossos pensamentos como um manto silencioso. Aquieta nossos pensamentos repetitivos. Interrompe ciclos mentais que insistem em voltar aos mesmos problemas. Dá ordem à mente, alinhamento ao coração e descanso ao espírito. Salmo capítulo 46, versículo 10, nos chama a aquietar e reconhecer quem o Senhor é. Escolhemos obedecer a esse convite nesta noite. O silêncio interior se estabelece, a paz encontra espaço, o descanso se aproxima. Recebe nossa gratidão por tudo o que foi vivido hoje. Cada lição, cada livramento, cada detalhe invisível. Mesmo quando não compreendemos tudo, confiamos. A noite se torna um altar silencioso, onde depositamos nossa fé. Salmo capítulo 92, versículo 1, declara que é bom render gratidão ao Senhor. Fazemos isso com o coração rendido, sem pressa, sem reservas. Permite que o sono nos envolva como um rio calmo, que a respiração desacelere, que o corpo relaxe, que o coração descanse. Não há necessidade de vigiar, pois o Senhor vigia por nós. Salmo capítulo 127, versículo 2, afirma que o Senhor concede sono àqueles que ama. Recebemos esse presente com reverência e fé. Renova, Senhor, a nossa fé para o novo dia que vai nascer. Mesmo que ainda não saibamos como resolver tudo, descansamos na certeza de que o Senhor já está no amanhã. Queremos amanhecer com esperança no coração e coragem nos passos. Tira de dentro de nós toda a impressão de fracasso, toda a sensação de atraso ou incapacidade. Desperta, enquanto dormimos, a confiança esquecida, os sonhos abandonados, os propósitos que pareciam adormecidos. Salmo capítulo 30, versículo 5, nos lembra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aguardamos essa alegria e ela virá. Derrama sabedoria sobre nossas decisões futuras. Há caminhos diante de nós que ainda parecem nebulosos. Há escolhas que não sabemos como fazer. Mas o Senhor já conhece os desfechos e por isso confiamos em Tua direção. Dá-nos clareza, discernimento e calma. Não queremos agir no impulso, nem decidir com base no medo. Salmo capítulo 32, versículo 8 declara: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Esperamos essa instrução com humildade, mesmo enquanto repousamos. Prepara nosso coração para os encontros que virão. Às vezes, a resposta está em uma conexão que ainda não aconteceu. Prepara o terreno, conduz as pessoas certas, organiza o que ainda está disperso. Nós não temos controle sobre tudo, mas temos fé em quem governa todas as coisas. Salmo capítulo 37, versículo 23, afirma que os passos do homem são confirmados pelo Senhor. Que cada passo do amanhã já comece a ser firmado nesta noite, em oração. Toca o nosso interior com Tua paz tão profunda que ultrapassa o entendimento. Quando tudo estiver confuso lá fora, queremos continuar calmos por dentro. Que não sejamos guiados pelas circunstâncias, mas pela certeza de que o Senhor está conosco. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, declara que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Essa é a paz que buscamos nesta noite. Enquanto nossos olhos se fecham, pedimos que o Senhor fale conosco. Usa os sonhos para revelar direções, para curar emoções, para confirmar propósitos. Se for da Tua vontade, que durante o sono recebamos mensagens claras, suaves, divinas. Sabemos que, mesmo no silêncio, o Senhor ainda fala, e estamos prontos para ouvir. Se o Senhor quiser nos instruir com visões, ideias ou alertas, que seja feito conforme a Tua bondade.
Desfaz, Senhor, toda mentira que se instalou na nossa mente, palavras de fracasso, de rejeição, de dúvida, nós as entregamos agora. Substitui essas vozes pelas tuas promessas. Lembra-nos quem somos em ti, amados, escolhidos, protegidos. Romanos capítulo 8, versículo 37 afirma que, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Essa verdade prevalece, mesmo quando nos sentimos pequenos. Que ela ecoe dentro de nós nesta noite. Ensina-nos a descansar também por dentro. Muitas vezes paramos o corpo, mas a alma continua agitada. Hoje, pedimos silêncio interior. Que o barulho da culpa, da cobrança, da comparação cesse. Que o teu espírito sopre sobre nossa mente cansada. Que possamos dormir como quem confia no agricultor divino que trabalha enquanto a semente repousa na terra. Somos sementes em tuas mãos. Cresceremos no tempo certo. Protege nossas emoções da influência do medo noturno. Livra-nos de ataques invisíveis, de opressões noturnas, de angústias sem nome. Fortalece nosso espírito contra qualquer ambiente espiritual contrário. Efésios capítulo 6, versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Assim fazemos agora. Selamos o espírito, a mente e o corpo com o teu poder. Nenhuma escuridão pode dominar onde a tua luz habita. Concede descanso às mães que velam pelos filhos, aos pais que se preocupam com o sustento, aos avós que oram em silêncio, aos jovens que buscam direção. Visita cada necessidade com tua graça específica. O Senhor conhece o que cada um precisa, mesmo antes de pedirmos. Que o sono seja completo, reparador, como resposta do céu para quem se entrega com fé. Liberta-nos das expectativas humanas que pesam sobre nossos ombros. Queremos viver para agradar ao Senhor, não aos padrões passageiros deste mundo. Que essa liberdade traga leveza e autenticidade. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nos lembra que, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Que mesmo dormindo, sejamos livres. Que ao acordar, estejamos alinhados com o teu propósito. Afasta de nós os sentimentos de fracasso. Aquilo que não conseguimos resolver hoje não define quem somos. Nossos erros não cancelam nosso valor. Nossas limitações não anulam o teu chamado. Reafirma dentro de nós a identidade que o Senhor nos deu. Somos filhos, somos herdeiros, somos cuidados por um Pai que nunca desiste. Enquanto muitos vivem noites cheias de ansiedade, escolhemos descansar. Não porque está tudo resolvido, mas porque sabemos quem está no controle. Essa confiança nos traz estabilidade emocional. Podemos dormir com o coração leve, não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos em quem tem. Cria dentro de nós espaço para o novo. Remove os entulhos emocionais, os restos de antigas dores, os medos do passado. Prepara o nosso interior para receber alegria, inspiração e direção. Que o próximo dia encontre um coração renovado, pronto para florescer. Isaías capítulo 43, versículo 19 nos lembra: eis que faço coisa nova. Estamos prontos, mesmo que ainda estejamos em silêncio. Ensina-nos a dormir em paz, sem sentir culpa. Não precisamos ser produtivos o tempo todo. Não precisamos controlar tudo. A pausa também é sagrada. O descanso também é fé. Salmo, capítulo 127, versículo 2, declara que o Senhor dá aos seus amados o sono. Aceitamos esse presente sem reservas. Protege nossa mente contra lembranças que querem nos prender. Tudo aquilo que o Senhor já perdoou não precisa mais nos assombrar. Não somos definidos por erros antigos, mas pelo teu amor eterno. Que a noite nos encontre livres por dentro, limpos, leves, inteiros. Leva embora a pressa. Há um tempo certo para tudo. E às vezes, o melhor que podemos fazer é esperar com fé.
Que nosso coração saiba aguardar sem desespero, confiar sem ver, descansar sem perder a esperança. O tempo do Senhor é perfeito, mesmo quando o nosso parece confuso. Restaura os relacionamentos que foram afetados pelo cansaço emocional. Tantas vezes reagimos no impulso, tantas vezes ferimos quem amamos, mas hoje queremos ser restaurados. Que a noite traga reconciliação, mesmo que em silêncio. Que o coração comece a perdoar e a recomeçar. Não queremos apenas sobreviver aos dias, queremos viver com propósito. Que cada despertar seja guiado por tua voz. Que cada noite nos prepare para algo novo. Que a tua vontade nos molde, nos alinhe, nos transforme. Somos barro nas mãos do oleiro e descansamos enquanto o Senhor nos forma. Senhor, nesta última parte da nossa oração, entregamos completamente tudo o que somos e o que vivemos neste dia. Não guardamos nada nas mãos, não escondemos áreas do nosso coração, não adiamos mais o que precisa ser tratado. Descansamos nos teus braços com confiança absoluta. O dia acabou. O controle já não está conosco. Deixamos que tua soberania governe aquilo que ainda não entendemos. Deitamos a alma, o corpo e o espírito sobre o teu colo e, em silêncio, descansamos. Guarda nossa casa enquanto dormimos. Que nenhuma ação das trevas se aproxime. Que nenhum barulho da noite cause medo. Que nenhum ataque espiritual encontre brechas. Nossa casa está selada com a presença do Espírito Santo. As janelas, as portas, os corredores, cada cômodo, tudo é território consagrado ao Senhor. A noite não será invadida por inquietações. A madrugada será lugar de paz. Porque o Senhor habita aqui. Onde o teu Espírito está, há liberdade e proteção. Pacifica o que ainda pulsa com agitação dentro de nós. Acalma as lembranças, os pensamentos que querem voltar, as preocupações que insistem em permanecer. Que a tua voz seja mais alta que o barulho interno. Que o teu amor cubra tudo o que ainda está exposto. Nós não queremos resistir ao descanso. Queremos abraçá-lo como um presente divino. Queremos fechar os olhos e sentir a presença do céu dentro do peito. Como brisa que envolve, como luz que não cega, como paz que não precisa ser explicada. Aquieta o coração que se sente sozinho. Mesmo cercados de pessoas, às vezes a alma grita em silêncio. Mas nesta noite, cremos, o Senhor está aqui. Não estamos sozinhos no escuro. Não estamos esquecidos nas dores. O céu se inclina para nos ouvir. A mão do Senhor nos sustenta. O amor do Pai nos envolve. O Espírito Santo nos consola. Somos encontrados na escuridão. Somos vistos mesmo quando ninguém mais percebe. E isso basta. Restaura as emoções cansadas. Tantas vezes nos doamos mais do que recebemos. Tantas vezes sorrimos sem forças. Mas agora queremos ser cuidados por ti. Envolve-nos em teu colo de ternura. Deixa que o amor do céu nos aqueça por dentro. Onde a frieza sopra calor, onde a dor sopra consolo, onde há peso sopra alívio, onde há silêncio sopra presença. Que nosso descanso seja suave e cheio da certeza de que somos amados. Reveste-nos com uma esperança nova para o próximo dia. Mesmo sem saber o que virá, escolhemos acreditar que haverá bondade nos detalhes. Que algo bom nos aguardará logo ali. Que o Senhor já foi adiante, preparando o terreno, abrindo portas, alinhando tudo. Isaías capítulo 45, versículo 2 diz: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Essa é a promessa que selamos sobre nossa noite. Dormiremos com fé. Acordaremos com expectativa. Faz nascer dentro de nós uma nova sensibilidade espiritual. Que a noite seja também um tempo de escuta, que ouçamos tua voz, mesmo em meio ao sono. Que os sonhos tragam revelações. Que a madrugada seja um altar silencioso, onde o Espírito ministra cura e renovo. A noite pode ser escura,
mas a tua presença acende luz até no mais profundo da alma. Esperamos por essa luz, esperamos por esse encontro. Damos lugar ao silêncio santo, não o silêncio do vazio, mas o silêncio cheio da tua glória. Um silêncio que cura, que limpa, que devolve a paz. Que as últimas palavras desta oração fiquem ecoando dentro de nós como ecos suaves de eternidade. Que a tua voz seja a última a ser ouvida nesta noite. E que ela diga: estou aqui. Isso é tudo o que precisamos. Gratidão por tudo o que fizeste neste momento, por tudo o que limpou, fortaleceu, restaurou e cobriu. Nem tudo conseguimos ver, mas cremos que o céu trabalhou, que houve movimento espiritual enquanto orávamos, que correntes foram quebradas, que luzes foram acesas, que feridas começaram a cicatrizar. Tudo isso porque decidimos confiar e descansar. Nos unimos em espírito nesta hora sagrada para pedir que o Senhor restaure nossa identidade. Muitos de nós terminamos o dia sentindo que falhamos, que não fomos bons o suficiente, que deixamos a desejar como pais, como filhos, como amigos, como servos. Mas o Senhor não nos define pelos erros de hoje. Somos aquilo que o teu amor afirma. Somos filhos resgatados, lavados, libertos. E mesmo quando a voz do mundo nos desvaloriza, a tua palavra nos confirma como amados, escolhidos, herdeiros da promessa. Dormimos com essa verdade impressa na alma. Enquanto a escuridão cobre o céu, pedimos que a tua luz penetre as áreas que ainda não permitimos que fossem tocadas. Ilumina traumas antigos, memórias escondidas, feridas enterradas que insistem em moldar nossas atitudes. Queremos viver livres, e a liberdade começa quando deixamos o Senhor iluminar o que ainda está na sombra. Não temos medo da verdade, porque o teu amor lança fora todo o medo. Que a noite seja um tempo de libertação silenciosa, onde o Espírito trabalha no profundo enquanto descansamos. Dá-nos sensibilidade para perceber os sinais que o Senhor envia. Às vezes, oramos por respostas e não enxergamos o que já foi revelado. Outras vezes, pedimos direção, mas não reconhecemos a tua mão movendo as circunstâncias. Pedimos olhos espirituais abertos, ouvidos atentos e coração sensível. Queremos acordar amanhã não apenas com novos planos, mas com percepção renovada do que o céu já está fazendo ao nosso redor. Acalma a expectativa exagerada que tem roubado nossa paz. Esperamos tanto dos outros, da vida, de nós mesmos, e tantas vezes nos frustramos. Nesta noite, descansamos das cobranças e deixamos o coração ser curado da pressa de resultados. Nem tudo precisa acontecer agora. Há bênçãos que estão sendo preparadas em silêncio. Há conquistas que não precisam ser forçadas. Ensina-nos a confiar no tempo divino sem perder a fé. Que o teu Espírito, nesta noite, nos visite com reconciliação interior. Muitos de nós estamos em conflito com nossa própria história. Rejeitamos partes do passado, resistimos à memória, nos culpamos por escolhas antigas, mas hoje queremos fazer as pazes com o que fomos, para permitir que o Senhor construa o que ainda seremos. Nenhuma dor é inútil, nenhum erro é definitivo. Quando o Senhor redime, até a dor vira testemunho. Cobre também os nossos relacionamentos com tua presença. Que onde houver frieza, haja reconexão. Onde houver silêncio, haja palavras sinceras. Onde houver distância, haja reencontro. Que possamos ser agentes de paz, mesmo cansados, que as nossas palavras no amanhã tenham mais graça do que julgamento, mais acolhimento do que cobrança. E que o lar, ao amanhecer, seja um ambiente de comunhão renovada. Pedimos também por equilíbrio emocional. Muitos de nós oscilamos durante o dia, ora firmes, ora vulneráveis. E isso nos desgasta. Hoje, pedimos estabilidade interior.
Que o nosso coração encontre um eixo na tua presença. Que não sejamos levados pelo que sentimos, mas guiados por quem cremos. Que a fé seja o fundamento, mesmo em meio às emoções instáveis. Queremos aprender a habitar um lugar de constância dentro de nós. Visita as promessas que fizemos a nós mesmos e que abandonamos pelo caminho, os sonhos que enterramos, os projetos que deixamos para depois, os desejos que desacreditamos. Sopra vida novamente sobre aquilo que está guardado. Não queremos viver apenas no automático, apenas sobrevivendo. Queremos caminhar com propósito e paixão. Que o novo floresça sem medo no jardim da nossa alma. Toca também nossa criatividade. Muitos de nós terminamos o dia sem inspiração, bloqueados, esvaziados por tantas exigências. Mas o Senhor é fonte inesgotável de ideias, de beleza, de revelações. Que enquanto dormimos, o céu nos inspire. Que projetos brotem nos pensamentos. Que soluções apareçam nos sonhos. Que acordemos com vontade de criar, de edificar, de frutificar. Pedimos paz nos ambientes em que vamos estar amanhã. Lugares de trabalho, reuniões, compromissos, escolas, hospitais, estradas. Que o Senhor vá à frente, que onde houver tensão, o Senhor leve paz. Onde houver injustiça, o Senhor estabeleça justiça. Onde houver competição, que o Senhor estabeleça honra. Que sejamos mensageiros da Tua presença nos lugares por onde passarmos. Fortalece os vínculos de fé com aqueles que caminham conosco espiritualmente. Que possamos crescer juntos, sem inveja, sem competição, sem comparação. Que saibamos celebrar as vitórias dos outros, sem nos sentirmos menores. Que a comunhão da fé seja fonte de encorajamento. Que o corpo de Cristo se una em oração, mesmo distante fisicamente. Somos um só povo, uma só fé, um só espírito. Leva embora também as palavras duras que ouvimos e não conseguimos esquecer. Algumas frases nos ferem mais do que qualquer ação. Mas nesta noite, entregamos todas as palavras negativas que foram lançadas sobre nós. Elas não definem quem somos. Cancelamos em oração toda maldição emocional, todo rótulo, toda sentença, e recebemos as palavras de vida que o Senhor declara sobre nós. Cobre aqueles que não têm com quem orar, aqueles que não têm apoio, que oram sozinhos, que choram calados. Visita os abandonados, os esquecidos, os que perderam a esperança. Que eles sejam tocados agora mesmo por esta intercessão, que sintam o abraço do céu, que descubram que nunca estiveram realmente sozinhos, porque o Senhor sempre esteve ali, mesmo no silêncio. Fortalece quem está enfrentando luto, aqueles que deitam em camas vazias, que sentem o peso da saudade, que não conseguem ainda entender o porquê. Nesta noite, pedimos que o Espírito Santo, o Consolador, abrace essas almas feridas, que o choro noturno seja acolhido, que o amor eterno do Senhor preencha os vazios que a ausência humana deixou, e que amanhã o coração respire um pouco melhor. Libera sabedoria também nas pequenas escolhas. Às vezes, o que nos afasta da paz não são grandes decisões, mas pequenos hábitos, palavras impensadas, atitudes repetidas. Que a noite traga consciência, que o descanso revele ajustes simples que podem gerar grandes transformações. E que ao acordar, saibamos viver com mais leveza e intenção. Desperta dentro de nós a chama da intercessão. Que não sejamos cristãos apenas de palavras bonitas, mas de oração constante. Que lembremos dos necessitados, dos aflitos, dos presos, dos doentes, dos perdidos. Que sejamos vigilantes mesmo em descanso. Que nossos sonhos sejam cheios de compaixão. Que a madrugada seja também campo de batalha espiritual, onde o amor prevalece. Protege nossos sonhos de ataques espirituais. Que não haja pesadelos, opressões ou qualquer distorção mental.
Selamos nossa mente com o sangue de Jesus. Declaramos que nosso sono é território santo. E tudo o que é impuro, perturbador ou manipulador não encontrará lugar. Só os sonhos do céu terão acesso. Só a vontade de Deus será revelada. Dá-nos disciplina para construir uma vida de oração constante. Não queremos orar só quando dói. Queremos orar como quem respira, como quem caminha, como quem se alimenta, que a intimidade com o Senhor cresça um pouco mais a cada noite. Que a fé não seja apenas uma fase, mas um estilo de vida. E que as madrugadas se tornem nossos encontros preferidos com o céu. Traz cura sobre as palavras que gostaríamos de ter dito e não conseguimos. Há sentimentos engasgados, abraços que não demos, desculpas que não conseguimos pronunciar. Nesta noite, entregamos os silêncios que doem, as ausências que incomodam e os gestos que ficaram pela metade. Ensina-nos a sermos mais corajosos com o amor. Que o amanhecer traga a oportunidade de sermos mais inteiros, mais presentes, mais leves. Liberta-nos da rigidez emocional. Às vezes, nos fechamos tanto para evitar a dor que também impedimos a entrada da cura. Hoje, pedimos ao Senhor que quebre as barreiras que construímos dentro de nós, que possamos chorar se for preciso, que possamos rir sem medo, que possamos viver com intensidade sem nos esconder atrás da frieza. O teu amor é seguro, nele podemos ser quem realmente somos. Leva embora a culpa por não darmos conta de tudo. Terminamos dias nos cobrando, achando que falhamos por estarmos cansados, por não termos conseguido realizar todas as tarefas. Mas o Senhor não nos exige perfeição. Ele nos convida ao descanso. Que essa noite seja a reconciliação com os nossos próprios limites. Que saibamos dizer, hoje foi o suficiente. E que o amanhã comece sem peso acumulado. Oramos por discernimento emocional. Muitas vezes confundimos o que sentimos, nos perdemos entre o que é nosso e o que absorvemos dos outros. Nesta noite, queremos separar o que é carga indevida. Que o teu Espírito nos ajude a discernir o que precisa ser guardado e o que precisa ser deixado. Não queremos carregar fardos que não nos pertencem. Queremos dormir leves, lúcidos e livres. Guarda, Senhor, os corações que têm orado por alguém especial. Muitos de nós intercedem por um filho, por um cônjuge, por alguém que amamos e que está distante. Que essa oração chegue onde nossos braços não alcançam. Que essa pessoa sinta agora um toque do céu, mesmo sem saber que está sendo lembrada em oração. A distância não limita o teu agir. Conecte os céus com os corações. Conduz nossas emoções de volta ao eixo do Espírito. Já sentimos tanta coisa ao longo do dia. Medo, alegria, raiva, ansiedade, tristeza, esperança. Mas agora queremos voltar ao centro, ao teu coração. Que nossas emoções encontrem repouso. Que os sentimentos se alinhem com a verdade do céu. Que nenhuma emoção governe nossa noite. Somente a paz. Pedimos, Senhor, por cura dos nossos olhos espirituais. Já olhamos demais com base em traumas, julgamentos, desconfianças. Queremos enxergar com graça, ver o outro com mais compaixão, ver a nós mesmos com mais gentileza, ver a vida como uma dádiva, que ao amanhecer enxerguemos tudo à luz do teu amor. Concede-nos maturidade emocional, para saber calar quando for preciso, para saber responder com sabedoria, para reconhecer erros sem se afundar em culpa, para amar sem sufocar, para corrigir sem ferir, para servir sem se anular. Crescemos espiritualmente quando amadurecemos por dentro. E isso começa no silêncio da noite, onde a alma escuta o que o barulho do dia abafou. Toca em nossa autoestima espiritual. Quantas vezes achamos que não somos dignos, que não merecemos, que o Senhor se esqueceu de nós. Mas hoje, essa mentira perde força. Somos amados,
mesmo imperfeitos. Somos buscados, mesmo em fuga. Somos encontrados, mesmo em silêncio. Nesta noite, dormimos não como rejeitados, mas como filhos amados. Acalma os impulsos da alma que deseja tudo para ontem. Nem sempre conseguimos esperar, mas hoje decidimos desacelerar. O amanhã será construído com paciência, e cada hora da noite será um tijolo a mais de confiança. Que a ansiedade seja trocada por descanso, que a pressa seja trocada por propósito. Desperta em nós a paixão pelo que é eterno. Já desejamos tantas coisas passageiras, status, aparência, controle, mas hoje queremos desejar o que não acaba. Paz, amor, fidelidade, intimidade contigo. Que nossa alma se volte para o que realmente importa. Que os desejos terrenos não nos sufoquem. Que as riquezas do céu se tornem nosso verdadeiro tesouro. Cobre com teu manto os que dormem ao relento. Há pessoas em calçadas, hospitais, abrigos, ruas desertas. Que a tua misericórdia alcance cada um. Que haja provisão, proteção, consolo. Usa-nos, se for possível, para ser resposta para essas vidas. Que a nossa oração gere movimento de compaixão e ação. Que o nosso conforto nunca nos torne insensíveis. Cuida também da nossa alimentação emocional. Quantas vezes buscamos compensar vazios com distrações, com hábitos que não nos nutrem. Mas hoje pedimos fome da tua presença. Que o nosso apetite espiritual desperte. Que o nosso prazer esteja em ouvir tua voz, em te conhecer mais, em viver por princípios que trazem vida e não cansaço. Liberta-nos do medo do novo. Muitos estão prestes a entrar em uma nova estação, mas se sentem presos ao passado. Hoje, oramos por coragem. Que a porta que o Senhor abriu não seja fechada pela nossa insegurança. Que o novo seja recebido com fé, não com temor, e que o passado não nos defina mais. Visita, Pai, os que vivem em batalhas espirituais. Aqueles que sentem ataques invisíveis, opressões recorrentes, cansaço sem causa. Que esta oração sirva como uma espada invisível que corta o que está oculto. Declaramos libertação sobre essas vidas e pedimos descanso profundo para quem está em guerra há dias sem fim. Ensina-nos a celebrar o processo. Nem tudo precisa estar perfeito para agradecermos. A vida é feita de passos. E cada um deles, mesmo pequeno, tem valor. Hoje, escolhemos agradecer pelo que já caminhamos, mesmo sem ter chegado ao destino. O processo também é sagrado. Revela o que ainda não enxergamos sobre nós mesmos. Às vezes, pedimos mudanças externas, mas a verdadeira transformação começa dentro. Tira a venda dos nossos olhos, mostra o que precisa ser ajustado, e nos dá graça para mudar, não com culpa, mas com leveza e verdade. Pedimos unção sobre a nossa rotina, sobre o acordar, o sair, o fazer, o descansar.